Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar do Timão porque Memphis Depay está muito próximo de voltar. O Guinegão ainda mais, já está trabalhando com o grupo e a gente vai projetar essa partida diante do Peñarol pela Libertadores da América. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Eu sou o Chico Garcia e se você curte os meus vídeos, está por aqui costumeiramente, mas não está inscrito ainda, é só o que eu peço para você. Estamos chegando a 1.200.000 inscritos. Obrigado de coração a todos vocês. Se você, como diz aquele meme, né, tá aí, quiser se inscrever, pode clicar no botão aí, tá bom? Valeu, gente. Bora lá. Falar do Corinthians, que trabalhou nesta terça-feira, depois de uma folga para o elenco na segunda. Na terça trabalhou normalmente, tem mais um treino nessa quarta e jogo quinta contra o Peñarol. É uma primeira pausa um pouquinho maior aí que o Fernando Diniz vai ter, nem tão grande assim, né? Mas com uma folguinha, 2 dias de trabalho, né? Isso aí normalmente não estava acontecendo, né? E também um prazo para recuperar alguns jogadores. O Memphis Depay iniciou a transição física. A gente falou aqui no vídeo anterior que ele ainda estava entregue à fisioterapia. A transição física já é um passo antes dele treinar com o grupo, que é um passo com a preparação física ainda de maneira separada, né? É uma transição, por isso que fala em transição, porque é um momento em que ele oscila ou circula da academia, da parte interna, para o campo, ainda sem trabalhar com o grupo, mas já indo para campo e fazendo movimentos com a bola, com os fisioterapeutas, com os preparadores físicos, para estar apto para, nos próximos dias, voltar a trabalhar parcialmente e depois integralmente com o grupo. Então, o Memphis está próximo de voltar, o Diniz já tinha descartado ele contra o Peñarol e a gente sabe que ele não vai estar presente. Também acho muito difícil que esteja diante do Mirassol, pode ser, no próximo final de semana. Eu acho que agora me deu um branco, porque o Majestoso é só no outro final de semana, né? Então, o final de semana, o Memphis também não deve estar presente. Aí na semana que vem, você tem mais um jogo de Libertadores em que pode ser que ele seja relacionado. Então, assim, tá acontecendo. Nos próximos dias, o Corinthians terá o retorno do Memphis. Eu já falei aqui sobre isso, né? Pra gente que acha que mas o time tá encaixado, não tomou gol ainda, o Diniz tá invicto, o Memphis vai estragar o time. Não, muito pelo contrário. Vocês imaginem o Memphis chegando nesse time encaixado, com o Garro jogando o que tá jogando e podendo fazer uma parceria com o Yuri Alberto, que tá sozinho no ataque, né? Jogou com o Kaique alguns jogos, até a dupla tava funcionando, mas aí o menino machucou e agora o Diniz coloca ali ou Caio César ou Vitinho, mais o Vitinho, ou o Jesse Lingard por alguns momentos no segundo tempo. Então ele não definiu um parceiro para o Yuri nesse momento, mas tinha definido o Kaique. E o Kaique estava tendo sequência, uma pena que machucou. E agora ele pode ter o retorno do Guinegão. Esse sim talvez possa ser relacionado já contra o Peñarol e aí com certeza no final de semana, porque ele já está trabalhando com o grupo normalmente, já está trabalhando com uma atividade normal, então depois da sua lesão ele vai estar, uma lesão de grau 2 na coxa, ele vai estar à disposição aí para poder defender o Corinthians. E, cara, nesse momento em que você não tem o Memphis por enquanto e o Kaique machucou, o Diniz tentou dar uma moral pro Vitinho, a gente sabe que tem o Caio César e tal, que entra no segundo tempo, mas acho que o Guinegão pode fazer uma dupla com o Yuri, por que não? Pelo menos ser testado, né? E assim, a gente não viu o Guinegão jogar com o Diniz ainda. Então, o Garro, por exemplo, quando jogou com o Diniz, a gente falou, caramba, esse jogador estava aqui o tempo todo e por que esse potencial não estava sendo explorado? Então, daqui a pouco o Guinegão pode desabrochar nas mãos de Fernando Diniz. Tomara, um moleque do bem que merece e que, né, pode voltar a jogar aí nos próximos jogos. Inclusive, para definir essa escalação, a gente tem algumas divergências, né? Porque, por exemplo, o André vai estar suspenso no Brasileiro, então provavelmente ele jogue na Libertadores, a menos que o Diniz queira dar uma punição para o menino e tal, mas eu também não vejo sentido. O jogo é em casa, né? Então tem que ver como é que vai ser a repercussão diante da torcida. Pode ser que ele prefira deixar no banco de reservas e tal, não sabemos. Mas o Hugo Souza está de volta, né? Ao que tudo indica.
O Cauê foi super bem, né, no último jogo especialmente, e que bom que o Corinthians tem um goleiro reserva à altura, ou pelo menos com potencial para alcançar o Hugo Souza, mas o Hugo é titular absoluto, né? O Mateuzinho e o Bidu nas laterais, a dupla de zaga é titular, né? Estamos falando de Libertadores, em que o time é 100%. Estamos falando de Gustavo Henrique e Gabriel Paulista. E aí o meio de campo, né? Você podia botar o Raniel na direita, né? Se fosse o caso, né? Na lateral, mas ele deve ser volante, juntamente do André, juntamente do Bidon e juntamente do Garro. Esse deve ser o meio campo do Corinthians, com Yuri e seria o Kaique. E aí ele teria uma manutenção de time que ele definiu desde a sua chegada, mas que com a lesão do Kaique agora ele vai ter que mudar o parceiro do Yuri. Pode ser o Guinegão, pode ser o Charles, pode ser o Vitinho, pode ser o Caio César. Então são essas as possibilidades do time do Corinthians diante do Peñarol. Uma vitória deixaria o Corinthians numa situação muito confortável, pensando numa oitavas de final da competição. E aí, né, tranquilizaria o clube nesse segundo turno da Libertadores, que acontece no mês de maio, pré-Copa do Mundo. Então, seria fundamental. Eu sei que a gente está com um olhar para o brasileiro também, porque está próximo da zona do rebaixamento, aquela coisa toda. Mas, cara, a Libertadores ela tem essa possibilidade, né, de mexer com o imaginário do torcedor, de uma competição que o clube conquistou lá de forma invicta em 2012 e depois não mais. E que ainda assim os rivais, né, ficam, eu tenho isso, eu tenho tantas, eu tenho não sei o que e tal, e o Corinthians desde 2012 não chega tão longe, inclusive, né, não chega numa semifinal, numa final de Libertadores, e tem a possibilidade, por que não, de desenvolver isso nessa temporada. Tem uma janela no meio do ano, tem a situação do Memphis, se ele vai ficar ou não, enfim, tem muita coisa para acontecer, uma competição longa, se define no segundo semestre, então nesse momento tem que aproveitar. Venceu as duas primeiras, está 100%. Cara, joga para vencer a terceira, classificar antecipadamente, depois briga pelo primeiro lugar do grupo. É isso que o Corinthians tem que fazer. Porque isso também vai fazer com que o time encorpe e ganhe moral para poder ter uma sequência boa no Brasileirão e aí não passar sustos, né? Para poder ter uma vida tranquila. E aí se voltar a Libertadores. É meio que uma via de mão dupla aí. E aí, vocês estão empolgados com a possibilidade do retorno do Memphis? Quem que o Diniz deve escalar na parceria de Yuri Alberto, já que o Kaique machucou e ele vinha sendo o escolhido? Vai ser o Guinegão mesmo, voltando? Acho difícil, né? Talvez para segundo tempo. Mas aí ele tem Vitinho, Caio César, pode usar um outro sistema de repente. O que vocês fariam? Comentem aqui. Inscreva-se no canal e eu volto na próxima, ou seja, amanhã, na véspera do jogo. Valeu? Tchau.